Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar desta terça-feira. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem todos os domingos do Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé, das 19 às 20 horas. E durante as palestras, os pais que quiserem levar as suas crianças para a evangelização infantil, eles assistem às palestras enquanto as crianças participam da evangelização na parte de baixo. São crianças a partir de 3 anos. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, e agradecer pela oportunidade e pedir que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. O nosso estudo de hoje é da lição 107 do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Começa assim: renovemos no dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, começa assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então, nós temos que nos melhorar interiormente. E para isso nós precisamos estudar, pesquisar, trabalhar em nós as boas virtudes, os bons pensamentos, trabalhar em nós o nosso autoconhecimento. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Então, os bens materiais, eles são nos dados para quem, por exemplo, quem trabalha muito e tem uma vida, às vezes, com muito trabalho, com muita responsabilidade, às vezes não tem muito tempo para a vida espiritual, às vezes não tem muito tempo para a família, e acaba que o dinheiro é uma coisa assim, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Aí as pessoas às vezes trabalham para ter muito além do que necessitam. Aí esquecem daquelas coisas simples que a vida nos oferece, né? Por exemplo, uma refeição em família, né? Jesus, ele fazia refeição com seus discípulos com muita calma, com muita paciência. Naquele tempo, eles sentavam no chão e tinha uma mesa no centro e eles compartilhavam o pão sírio, compartilhava aquelas iguarias que eram a berinjela, né? Umas pastas, e Jesus com muito carinho servia a todos primeiro antes de comer. Então, às vezes uma refeição compartilhada em família é uma coisa que dá tanto prazer, que dá tanta alegria, e que às vezes se a gente ficar correndo muito atrás dos bens materiais, trabalhando em excesso, juntando coisas em excesso, a gente não vai ter tempo de ter esses momentos bons. Às vezes você assistiu um filme com a família, né, naquele momento, um filme bem assim, instrutivo, divertido, é um momento de tanta alegria, né, e às vezes a gente, quando trabalha muito, quando está muito cansado, não tem tempo. E tem aquela outra coisa, né, às vezes a pessoa trabalha muito, chega em casa muito nervoso, muito cansado, irritado, porque tratou os outros bem o dia inteiro, né? Aí ele fala assim: não, com a família eu posso relaxar e vou tratar todo mundo mal. Não é assim, né? A riqueza, ela não dá nenhum benefício espiritual. O benefício espiritual a gente tem que procurar, a gente tem que conseguir através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através do nosso estudo, através do nosso aprimoramento como ser humano, como ser espiritual, buscando o autoconhecimento, buscando as nossas virtudes. Renovemos por dentro. Então a gente tem que renovar por dentro, porque por fora isso aqui é só uma capa, né?
Então nós temos que ser uma pessoa que renovar os nossos sentimentos, renovar os nossos pensamentos. Santo Agostinho já falava para nós que ao final de cada dia nós temos que sentar, pensar, meditar a respeito daquilo que nós fizemos naquele dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que as pessoas falaram para nós, o que gerou em nós, qual o sentimento que gerou, se foi o egoísmo, se foi a raiva, o que nós precisamos nos melhorar. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, e ele falou que ele estava lendo um livro e que esse autor falava que para a gente ficar excelente em uma virtude, em alguma coisa, nós temos que treinar 10.000 horas. Então é um treinamento diário, né? É um treinamento para a vida toda, né? Hoje eu treino a paciência, mas amanhã aparece alguma coisa que me deixa muito impaciente. Igual aquela pessoa que a gente sempre vê, ela é muito educada. Um dia alguém fala alguma coisa para ela, ela dá um murro, se extrapola. E aí? Então a gente tem que trabalhar nossos sentimentos para que a gente tenhamos o nosso equilíbrio emocional. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então, porque a porta estreita, né, como fala Jesus, a porta larga é aquela que a gente faz tudo sem pensar no futuro, né, sem pensar no conhecimento espiritual, sem pensar naquilo que vai causar aos outros, só diversão, só alegria. Agora, a porta estreita é aquela porta que a gente tem que trabalhar para o outro, fazer caridade, trabalhar com amor, né? Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. E também ter alegria, porque Jesus encontrava alegria nas pequenas coisas, da refeição, na caminhada. Ele caminhava muito, né? Com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele fazia longas caminhadas e nessas caminhadas tinham muita conversa. Então a gente tem que procurar nos renovar através do conhecimento, através de boas leituras, através da oração, para a gente poder trabalhar em nós a espiritualidade. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Então, as pessoas falam assim, não, eu queria viver uma vida sem problemas. Mas aí na lição 119 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançar a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos elevados? Aí a resposta é a seguinte, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades, e a missão que eles cumprem nos diferentes graus de escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, o que acontece? A gente às vezes convive com pessoas muito difíceis dentro da nossa família. Isso nos ajuda a trabalhar a paciência, nos ajuda a trabalhar o amor. E a gente tem que trabalhar com paixão. Porque se viesse tudo pronto, se a gente vivesse com pessoas que só aceitavam aquilo que a gente falava e achavam que a gente está ótimo, nós não íamos melhorar nunca, né? E cada dia nós temos escolhas, nós fazemos escolhas que terão consequências. Então nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos gera em nós consequências boas ou ruins de acordo com aquilo que nós escolhemos diariamente. Aí continua aqui a lição para nós. Dor e sacrifício, aflição e amargura são um processo de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim que a nossa visão espiritual seja acrescentada. É verdade, às vezes nós passamos por situações que elas nos ajudam a tornar pessoas melhores. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, se nós aceitamos essa situação, se a gente tenta trabalhar, assim, aceitar como
uma coisa que a gente não pode mudar, e aí a gente vai trabalhar da melhor forma possível para passar essa situação. Nós crescemos espiritualmente, crescemos moralmente e trabalhamos em nós a nossa evolução espiritual. Agora, quando nós não aceitamos algum problema que vem para nós, que nós nos revoltamos, nós só reclamamos, as coisas só pioram e a gente vai continuar piorando a nossa situação. Então nós temos que pensar que nós somos seres que viemos de várias encarnações, e aquilo que nós passamos nessa encarnação é o que nós precisamos para nos melhorar, para nos tornarmos espíritos melhores, e aquilo que nós escolhemos, né? Porque a gente escolhe aquilo que a gente vai passar. Essa escolha pode ser amenizada de acordo com as nossas atitudes, se for de aceitação, se for de equilíbrio, se for de trabalho, ou pode ser agravada com aquela situação de revolta, de angústia, de só reclamar. Facilidades materiais costumam estagnar-nos. A mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então, quando a gente está com muita facilidade financeira, a gente não consegue pensar muito em procurar uma ajuda espiritual, né? Em procurar um alento, um estudo. Isso não é regra, né? Claro que tem pessoas que já têm uma situação financeira muito boa e continuam trabalhando para o outro, ajudando e trabalhando a sua evolução espiritual. Mas a maioria de nós só consegue trabalhar quando acontece algum problema muito sério. Aí você procura um centro espírita, aí você começa a frequentar, na nossa casa a gente tem o passe de cura espiritual, e começa a pedir para o passe de cura, e aí a pessoa vai trabalhando aquilo para se melhorar. Eu conheço uma pessoa que ela vendia doces, e depois ela parou de vender doce e começou a usar drogas. A partir daí a vida dela virou uma coisa muito triste, porque ela sofria vários acidentes, ela só teve problemas. Aí um dia ela estava andando de bicicleta muito desnorteada, ela foi atropelada, aí quebrou a bacia. A partir daí a vida dela melhorou muito, parece incrível, né? Mas melhorou, porque ela foi ficar na casa da mãe dela, e lá ela foi cuidada, os filhos se aproximaram dela, ela não podia usar droga, porque na droga não entrava naquela casa, e ela se transformou. Então, a dor, às vezes, nos transforma. Se a gente aproveitar essa dor, às vezes a gente se torna uma pessoa muito melhor. Então, às vezes é um puxãozinho de orelha que a gente precisa para a gente se tornar uma pessoa melhor. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Então, trabalhar para o próximo é a nossa maior alegria, né? A gente trabalhar a caridade, e a caridade você não trabalha só porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou trabalhar a caridade como você não tem nada para dar. Então a gente tem que pensar que a gente pode trabalhar, não falando mal dos outros, a gente pode pensar que a gente pode trabalhar, todos têm uma qualidade. Se alguém falar mal dos outros para nós falamos assim, não, mas aquela pessoa, ela faz aquilo tão bem, né? Então já é uma qualidade, né? A gente espalhar alegria igual Jesus espalhou no mundo, né? Espalhar bons pensamentos, espalhar bons sentimentos, espalhar otimismo. Mas isso nós só vamos conseguir se a gente renovar os nossos sentimentos, se a gente renovar os nossos pensamentos, se a gente tiver um coração em paz, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que foi considerada a mais feliz do mundo, que é um biólogo muito famoso, eu não lembro o nome, e que ele largou tudo e foi ser monge e medita muito. E aí, por que ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo? Porque ele só pensa no bem, ele é muito livre das coisas materiais, ele não gasta quase nada, ele não precisa de quase nada, ele tem uma liberdade, uma paz interior muito grande. E aí nós,
Será que nós nos tornamos escravos dos bens de consumo, dos bens do mundo, dos bens materiais e só pensamos nisso? Bem material é muito necessário para a nossa sobrevivência. A gente não condena quem é rico, quem trabalha e ganha bem, é muito certo, mas a gente não pode ser escravo dos bens materiais. A gente tem que trabalhar para eles, para a nossa sobrevivência, não perder a liberdade por causa deles, não perder a paz por causa deles. Apliquemos a construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, a gente tem equilíbrio. Como que a gente consegue equilíbrio? Só se a gente trabalhar os nossos sentimentos. Só se a gente se conhecer. Isso é uma tarefa diária, é uma tarefa que a gente tem que fazer no dia a dia, analisando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, observando a nossa fala, observando o nosso olhar e observando se a gente tem amor no coração, e se não tivermos, nós temos que procurar construir esse amor dentro de nós. Essa era a lição que nós tínhamos para hoje. Agradeço a atenção e muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.